Pode tomar o seu lugar, pode se assentar nessa noite. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes na casa do Pai? Glória a Deus. Eu estou muito feliz também na presença do Pai. Estava com saudade já. Fazia um tempo. Acabei tendo que fazer alguns cursos depois de tanto tempo da pandemia. A prefeitura onde eu trabalho acabou exigindo algumas coisas. Aí eu falei assim, agora chega. Agora chega. Porque agora eu preciso me dedicar ao meu papai. Porque tudo que eu tenho pertence a ele. Se até aqui ele tem cuidado, então ele vai cuidar daqui para frente também. Chega, não quero mais, agora é tudo para ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no mês da colheita. Glória a Deus. Quantos estão ansiosos pela colheita? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aí, olha... Faltam pouquinhos meses para findar o ano de Abraão. Mas eu quero dizer para você que o Senhor ainda está fazendo coisas grandiosas. Não desista do seu propósito. Não desista do que o Senhor colocou no seu coração. Tem gente que está achando assim, já está finalizando o ano. Não, pode faltar segundos. O Senhor vai realizar aquilo que Ele prometeu em nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós iremos ler em Gálatas 6, 7. E eu já quero iniciar essa palavra perguntando para você. O que você tem semeado? O bispo Eduardo ministrou aqui agora algo tremendo, né? E cada vez que ele fala assim, olha, você vai... doar 1 milhão, você vai doar, eu já tomo posse. Porque, querido, se fala que vai doar 1 milhão, imagine quanto que Deus vai prosperar sobre a sua vida. Tome posse, cada palavra que sai daqui vai tomando posse. Eu creio. Porém, nós temos que entender que quando nós falamos de semeadura, não é apenas no âmbito financeiro, é global. É em toda a sua vida. E muitas vezes nós nos iludimos pensando que é só na área financeira. E aí vem a palavra do Senhor e ela diz assim lá em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. E aí eu vou perguntar mais uma vez, o que você tem semeado? Quantos aqui tem projetos? Quantos sabem aonde querem chegar? Ótimo. Se eu perguntar para você agora assim, olha, o que você tem projetado, né? Quando nós temos filhos, o que nós queremos para o futuro dos nossos filhos. Mas aí, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. O que você tem feito para esse futuro? O que você tem feito para esse plantio de agora? Declare aí. O plantio, pode falar. O plantio é mais importante do que a colheita. Tem gente olhando lá na frente a colheita. Tem gente de olho na colheita. Tem gente que já está visualizando os frutos lindos, maravilhosos, mas não está fazendo nada no plantio. Não está preparando a terra. Não está olhando que tipo de semente está colocando. Tem gente que não está se preocupando com nada. Tem gente que está falando, meu filho vai ser um grande homem, uma grande mulher. Glória a Deus por isso. Eu declaro isso também sobre a vida dos meus filhos. Mas o que você tem dado de exemplo para o seu filho e para a sua filha? Vai ser um pregador da palavra. O que você tem dado de exemplo na sua casa de integridade, de submissão a autoridades, de amor ao próximo? Porque a palavra do Senhor... Pastora, nós não estamos falando de colheita? Estamos falando de colheita, mas a palavra do Senhor está falando assim, para mim. Não vos enganeis.
Sabe o que está falando aqui? Olha, está falando assim, em resumo, olha, não adianta você plantar chuchu e você ir lá e reclamar com Deus. Ai, Deus, por que eu não estou colhendo morangos? Eu gosto tanto de morango, Senhor. Mas tem lá um monte de chuchu, eu não quero colher aquilo. Eu vou falar uma coisa para você. O plantio, ele até é opcional. A colheita é obrigatória, tá? A colheita, se eu e você não colhermos de uma forma ou de outra, alguém vai ver, porque se eu não colher, vai apodrecer, vai ficar feio, todo mundo vai olhar e de uma forma ou de outra, alguém vai ver que a minha colheita não era boa, que o meu plantio não foi bom. É tempo de prepararmos a terra. É tempo de prepararmos a terra. É tempo de olharmos qual é a semente que nós temos em mãos. Teve uma época, nós moramos em apartamento, e eu resolvi que eu queria uma mini horta, sei lá. E eu fiz na parede, fiz no chão. E eu gastei, gente, muito dinheiro. Comprei as melhores sementes, os melhores vasos, a melhor terra e gastei. Cachepô, tudo que vocês possam imaginar eu comprei. E plantei. Porém eu não me atentei ao processo. Eu não me atentei às etapas. Eu só achei que tendo tudo do bom e do melhor, iria crescer. E aquilo até me enganou, porque inicialmente tudo começou a brotar. A alface parecia um tapete verdinho assim. E aí o pastor Lúcio falou assim, mas isso aí não vai dar certo, você não colocou separado. Isso aí são as mudinhas. Eu falei, imagina, vou ter cada pé enorme. Sabe o que aconteceu? Aquilo começou a simplesmente ficar todo verdinho e depois ela não tinha como se oxigenar. Tem gente recebendo boa semente, boa terra, bom adubo, mas não está prestando atenção nas etapas e nos processos de Deus. Está perdendo oportunidades de bênção, porque não está valorizando o processo que Deus está estabelecendo para a sua bênção. Quando nós não valorizamos o processo de Deus, nós estamos determinando falência na nossa colheita. Quando nós não obedecemos às etapas de Deus, nós estamos estabelecendo falência na nossa colheita. Era pequeno? Era. Era pouco? Era. Mas até naquele pouco que eu aprendi que se eu não obedecer um processo, se eu não olhar o crescimento, se eu não deixar oxigenar, se eu não regar corretamente, se eu não der espaço, se não for na hora certa, não há colheita. Mas quando eu obedeço o processo de Deus, quando eu vou oxigenando a minha vida através da oração, através da palavra, através do culto, através da palavra que vem daqui de cima, através do meu contato com Deus, através da minha adoração com Deus, eu começo a oxigenar a minha raiz, e aí eu começo a florir, e aí eu começo a crescer, e a minha colheita é garantida. E a minha colheita é garantida. Quantos estão desprezando o que Deus tem colocado em suas mãos? Quantos acham que é de qualquer maneira? Estão olhando simplesmente lá na frente a colheita, mas não estão fazendo nada hoje no plantio. Quantos querem colher aquilo que não plantaram? A palavra do Senhor lá em Mateus 13, do 4 ao 7, diz assim, e eu vou dizer para vocês que uma colheita de excelência existe um plantio de qualidade. Olha, o Senhor Jesus falou dessa parábola. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais,
onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Olha só. Mas vindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Talvez comigo aconteceu aquilo. Ficou lindo. Nossa, as sementinhas começaram todas a germinar, a crescer rapidamente, ficou tudo verdinho, parecia um tapete aquilo, mas não tinha profundidade, mas não tinha espaço, mas não tinha raízes profundas. E eu colhi alguma coisa? Não colhi nada. Tive prejuízo, tive decepção, e ali eu tive que desfazer de tudo aquilo, arranquei tudo aquilo, joguei tudo fora, mas eu aprendi algo, que eu precisava me atentar às etapas. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, não adianta eu simplesmente falar, eu tenho um projeto. Eu quero chegar a tal coisa. Eu quero conquistar tal coisa. O que eu estou fazendo hoje para conquistar tal coisa? O que eu estou fazendo hoje com os meus filhos para que eles cheguem a ser tal coisa? Qual o exemplo que eu estou dando hoje na minha casa? Para que a minha casa seja conhecida, para que eu e a minha casa possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Que mulher tenho sido eu dentro da minha casa? Que homem tenho sido eu dentro da minha casa? Hoje, acho que foi hoje que o Bispo Eduardo colocou um vídeo, né, no grupo de oração aqui na igreja. E naquele momento eu fiquei bem emocionada, porque vocês veem como o Espírito Santo testifica. Na nossa casa nós também levantamos um período de oração, onde nós levantamos 40 minutos antes de manhã, antes de trabalhar, e nós entramos em oração. Por quê? Porque não adianta eu falar para os meus filhos, orem, e eu e o pastor Lúcio não orarmos. Não adianta você falar, se você não plantar. Se você não estiver plantando também a sua oração. Não adianta você falar que daqui, olha, não, porque eu estou almejando tal coisa, mas você não está plantando nada. Quem não planta nada, não colhe nada. Eu quero colher boas amizades, pastora. Porém, você não fala com ninguém. Você passa, não fala com ninguém. Você volta, não fala com ninguém. Pastora, eu quero entrar numa grande empresa. Mas você não está plantando nada. Pastora, quero que meus filhos sejam grande homem de Deus. Mas na sua casa, qual é o tipo de conversa que existe? É Bíblia? Ou é falando mal de alguém da igreja, de alguém de fora? Nós temos que pensar o que nós estamos plantando. E talvez você não gostasse de estar ouvindo esta palavra, porque você talvez gostaria de estar ouvindo hoje que a colheita já está pronta. E eu quero dizer para você que existe uma colheita farta, mas o Senhor está falando assim, é tempo de preparar a terra, é tempo de pegar a semente de excelência que o Senhor está colocando nas nossas mãos e falar, Senhor, a semente é de excelência, sim, Pai, mas eu quero preparar a terra com a bênção do Senhor. Isaac estava numa terra árida. Não é isso que diz a Bíblia? E o Senhor olhou para ele e falou assim, olha, você não vai para outro lugar, você vai plantar é aí. Imagine lá Isaac. Eu imagino Isaac lá. Isaac olhando de um lado, de outro, e agora? Eu fico aqui, mas essa terra é árida, o que eu vou fazer? O Senhor fala assim, você vai ficar em Gerar, você não vai sair daí não. E aí a palavra do Senhor diz assim, que ele plantou. E ele colheu 100 vezes mais. Mas sabe o que está escrito lá no final do versículo? Porque Deus o abençoou. Se hoje você der lugar para Deus na sua vida, e você tiver a humildade de falar, Senhor, eu quero começar a preparar o plantio debaixo da tua palavra, grandes bênçãos virão sobre as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Virão sobre as suas mãos. E aí, quando eu aprendi esse processo, que não era de qualquer maneira, olha o que aconteceu.
No ano passado, eu ganhei uma orquídea linda. Estava na pandemia. E aí, eu ganhei da minha apóstola uma orquídea linda. Eu amo orquídea branca. E ela mandou. E eu amei aquela orquídea. Só que eu já fiquei com medo, porque as minhas orquídeas morrem. Porém, eu fui pesquisar como cuidar. E todo mundo falava, caem todas as flores, mas as minhas também caíam, só que nunca mais voltavam. Nunca mais na vida. Nunca mais. Iam para o lixo. Só que eu fui pesquisar e comecei a regar na hora certa, no tempo certo e a quantidade certa. Esse ano eu mandei para ela, no mesmo mês de julho, do meu aniversário, eu falei assim, olha só, apóstola, a mesma orquídea que eu recebi de você. Gente, ela estava de flores, de cima a baixo, de botões, e ela está toda florida, porque eu respeitei todo o processo, toda a etapa. Vai florir sobre a sua vida. Vai florir e você vai colher frutos de excelência se você respeitar o tempo, a etapa e o propósito de Deus. Amém? Vai florir sobre a sua vida se você respeitar o tempo, o propósito e o tempo de Deus. Ele é perfeito, porque Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Quando eu aprendi aquilo, o Senhor falou comigo, em tudo na sua vida tem que ser dessa maneira. Comece a respeitar o processo. Comece a respeitar as etapas. Pare de tentar ficar pulando etapas. Tem gente tentando pular etapas. No plantio não se pode pular etapas. No plantio não se pula etapas. Eu não desisti do plantio. Eu quero dizer para você, não desista. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Não deu certo, aconteceu como eu. Teve que tirar tudo, teve que jogar fora. Comece de novo. Planta de novo. Aduba de novo, mas dessa vez debaixo da bênção do Senhor, amém? Dessa vez debaixo do amém do Senhor. Dessa vez debaixo do ide do Senhor. Isaac não foi lá, a terra era árida. Mas o Senhor disse assim, fica. Ele ficou. Não importa. Alguém vai olhar para você e vai falar bem assim, olha, alguém pode olhar para mim agora e talvez até passou na sua cabeça e falar assim, mas a pastora está falando de uma orquídea é assim mesmo, se a gente até jogar fora, nascem de novo as flores. E daí, as minhas nunca nasceram, gente, foi a primeira. E nasceu um monte, tá lá. Deve ter umas 10 flores. Valorize o seu milagre. Não deixe ninguém desvalorizar a sua colheita. Quando chegar a sua colheita, seja pequena, seja grande, valorize a sua colheita, porque foi o Senhor quem enviou para você, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! A colheita do Senhor será abundante sobre a sua vida. Sua semente vai dar fruto, vai florir, gente. A palavra do Senhor lá em João 15, do 1 ao 7, olha o que diz. O Senhor Jesus dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha o que Deus está falando para você e para mim. A gente fala tanto em colheita, a gente fala tanto em prosperidade. Vem o Senhor aqui e Ele fala assim, olha, o maior fruto que existe está aqui, sou eu e você. É o Senhor olhando e falando assim, olha, dê frutos que permaneçam. E eu pergunto para você, quais são os frutos que você tem dado? Você tem dado algum fruto? Você tem dado frutos de excelência? Pensa um pouquinho, por um segundo, quais são os frutos que você tem dado? Não tenho dado fruto nenhum, pastora. Está seco, secou tudo. Não tem nada. Sinto tudo seco. E eu quero dizer para você que hoje,
tem um rio de águas vivas, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está jorrando, pode sentir aí nos seus pés. Ele está jorrando para que você saiba que você, com o seu sangue, sangue precioso, então não deixe de lembrar o seu preço. Não pense que Ele se esqueceu, não. A colheita vai ser farta. Mas nunca se esqueça de obedecer o processo, a etapa e o tempo de Deus. A colheita não é de qualquer maneira, querido. Tudo o que eu e você semear, nós plantaremos. E tem gente que já está com medo da colheita. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe o que tem semeado. Se eu semeio coisas boas, eu já fico ansiosa pela colheita. Porque eu semeei ali, eu já sei. Quando eu semeei aquele monte de semente, gente, é sério. Eu sabia o que eu tinha comprado. Mas as pessoas colocam os nomezinhos, né? Eu não coloquei nome em nada. Eu já não sabia mais o que era nada daquilo. Então eu já nem sabia. Eu falei, mas na hora que nascer, eu vou ver o que é, né? Vai aparecer aqui. Não nasceu nada, não vi nada, não deu em nada. E às vezes na vida da gente, a gente está assim. Está semeando qualquer coisa. Semente boa Deus está colocando e a gente não está valorizando. Terra boa Deus está dando e a gente está pisando na terra de qualquer jeito. Deus está dando o adubo do melhor e a gente está desprezando o adubo de Deus. Deus está falando para você, é tempo de buscar, e você está fingindo que não é para você que Deus está falando, não deve ser para mim não que Deus está falando isso. Deus está mostrando que é tempo de buscar a presença do Senhor, e você está falando assim, não vai falar agora não? Que é tempo de eu receber minha bênção material? Que é tempo da minha viagem chegar? Que é tempo da porta se abrir? E aí Deus fala assim para você, buscai primeiro o meu reino. Buscai primeiro as minhas coisas. Buscai primeiro o meu reino. Buscai primeiro a minha presença. Tende intimidade comigo. Como tem sido a sua intimidade com o Senhor? Nós temos que ficar atentos para o tipo de plantio que nós temos feito. O que nós temos plantado? Será que nós temos plantado verdadeiramente quem nós somos? Ou nós temos plantado o que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos? Nós temos plantado realmente quem somos verdadeiramente? Ou nós temos plantado uma máscara? A Bíblia ela nos ensina que o plantio de verdade, ele vai mostrar dificuldades. Você sabia disso? Aqui ninguém passa dificuldade, né? Eu acredito que só eu. Aqui, se perguntar, ninguém vai levantar a mão. Ninguém passa dificuldade. Mas a palavra do Senhor, olha o que ela diz. Salmo 126, do 5 ao 6, diz assim, olha. Os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Você pode se alegrar com essa palavra? Os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Oh, aleluia! Quem sai andando e chorando enquanto semeia. E talvez você já pode sentir as suas lágrimas caindo aí, porque em algum momento você não sabia se você preparava a terra, porque você já não precisava nem jogar água mais, porque as suas lágrimas já estavam ali, olha, regando aquela terra. Enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu fico imaginando Isaac lá, naquela terra árida. E aí Deus falando, você vai ficar, e ele talvez as lágrimas descendo, e ele, eu não quero ficar, Deus, mas eu tenho que ficar porque eu tenho que obedecer. Eu fico imaginando, talvez você numa situação difícil, e você pensando, não vai mudar isso não, Senhor. Eu estou semeando, Deus, mas não está mudando nada não. Eu estou semeando, Deus, mas não está mudando ainda. Eu quero dizer para você, continue semeando, porque o tempo da colheita está chegando. O tempo da colheita está chegando. E serão fardos de bênçãos.
E aí, você está preparado para muitas vezes você olhar e de repente ainda não enxergar aquele campo lindo? E se eu falar para você que a Bíblia nos diz isso, que às vezes você vai estar semeando, você vai estar na presença de Deus, e você vai olhar e as coisas não vão estar tão bem? E eu vou te mostrar aqui, olha, aconteceu isso com um profeta. Abacuque 3, 17 e 18. Olha o que o profeta diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. O que você tem feito quando faltam as coisas na sua vida? Quando Deus diz um não para você, quando não sai da maneira como você quer. E eu vou te falar uma coisa, Deus não vai atender a todas as suas orações. Como assim, pastora? Deus não vai. Mas Deus vai fazer tudo o que for melhor para a sua vida. Deus não vai fazer tudo o que você pedir, e nem adianta você questionar. Ele não vai fazer. Mas Ele vai fazer tudo o que for melhor para a sua vida, amém? Tudo que for para te abençoar, tudo que for para engrandecer, tudo que for para te deixar mais feliz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não te preocupes, porque a colheita vai chegar, mas comece a preparar agora a terra. Comece a preparar a terra. Não adianta você ficar visualizando somente lá a colheita. O fruto é consequência. Ouvimos isso aqui no TPL, não foi? O bispo falou isso. Fruto é consequência. Mas primeiro a gente começa aqui, ó, preparando. Eu como professora, quando eu começo a falar com as crianças, quando são muito pequenininhas, nós começamos pelo feijãozinho, né? Sabe o que acontece com a semente? Ela incha, estoura. E aí começa a sair o brotinho de dentro. E dali começa todo o processo. Não começa já dando os frutos. Talvez você sinta um pouco de dor neste começo. Mas não se preocupe. Você vai colher 100 vezes mais de tudo aquilo que você está plantando neste momento. E eu te convido a glorificar este Deus. Porque Ele não muda aquilo que Ele prometeu. Eclesiastes 3:2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Deus está falando assim para mim e para você, olha, não tente acelerar o tempo de Deus. Já compraram uma fruta fora de tempo? É horrível. É mais cara. É sem sabor, é insossa. É ruim. É ruim. Você pode comprar ela linda por fora. Quando você abre, ela é ruim. Né? É aquela coisa sem sabor, porque não é o tempo dela. Não tente acelerar a colheita que Deus tem para a sua vida, querido. Não tente acelerar o que o Senhor preparou para determinado tempo. Deixa lá. A hora certa Deus vai mostrar para você e falar assim, olha, agora é tempo de colher. Vai lá, o sabor será perfeito. Tem gente que está menosprezando o seu plantio. Tem pessoas aqui que falam assim, olham para mim, não dão nada. Sabe por quê? Porque estão achando que o seu plantio é muito pequeno. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe a semente, sabe do quê? Da mostarda. E eu falei, Senhor, mas o que tem a ver a semente da mostarda? E eu não sei vocês, mas eu tive a curiosidade de ver. E aí eu fui ver no que se transforma uma semente de mostarda. E tem vários tipos. E essa específica que eu fui ver, gente, ela se transforma numa árvore frondosa de até 3 metros de altura.
E era essa que Deus queria que eu visse. Uma sementinha minúscula que ninguém vê. Ela se transforma em uma árvore frondosa de 3 metros de altura. Talvez ninguém esteja dando nada para o seu plantio. E talvez seja essa semente de mostarda. Mas eu quero dizer para você que a hora que ela brotar, a hora que ela criar raízes e se aprofundar, grandes coisas irão acontecer. E terão que ver que foi Deus que te levantou e não o homem. Você está entendendo o que Deus está falando para você? A bênção do Senhor, ela não confunde a ninguém. Ela não confunde, ela não deixa confusão. Às vezes as pessoas olham e acham que aquela plantação enorme que está lá aparecendo é muito mais valiosa do que essa que ninguém está vendo nada. E talvez aqui tenha uma semente de mostarda pequenininha. E quem tiver dúvida depois pode até pesquisar. Se eu não me engano é uma semente de mostarda negra, se eu não me engano. Mas quando ela cresce, 3 metros de altura de uma árvore extremamente frondosa. É isso que Deus vai fazer, uma árvore frondosa de você. Pode ser que você esteja aí e esteja achando, a minha bênção não chega, a minha colheita não chega. Eu olho e não tem nada, não tem raiz aparecendo, não tem nada. Mas ela está só inchando lá na terra, porque daqui a pouco vai começar a sair as raízes e depois a árvore. Grandes coisas estão para chegar sobre a sua vida, amém? Deus quer dar o melhor dessa terra para você. Eu aprendi que Deus quer dar o melhor dessa terra para nós. Alguns irão desdenhar de você. Alguns irão olhar e falar o que eu falei para você. Ah, mas a orquídea é assim mesmo, caem todas as flores, depois nasce tudo. Eu já ouvi isso, tá? E aí eu olho e falo assim, mas a minha não. A minha foi dada com carinho e por isso que nasceram tudo de novo. E eu segui todas as etapas e todos os processos. Quando alguém falar para você, defenda a sua bênção. Defenda o seu milagre. Defenda e fala assim, o meu milagre veio do Senhor. A minha colheita veio dos céus. A minha colheita não veio do homem. Eu creio que a minha colheita veio dos céus. Quando nós estávamos num processo em que a gente não sabíamos, quando nós não sabíamos o que deveríamos fazer, Senhor, e agora? Moramos aqui, moramos lá, o que devemos fazer, Senhor? E Deus falou para nós, acalma o coração de vocês. Acalma o coração de vocês, eu vou mostrar. E aí todos os dias, quando nós desejamos um local, eu falava, nós íamos embora daqui da Igreja Plenitude para Cotia, e quando nós passávamos perto de onde nós moramos agora, eu falava para os meus filhos e para o pastor Lúcio, nós fazemos um retorno, e eu falava assim, vocês estão sentindo esse retorno aqui? Prestem bem atenção, porque vai ser aqui que nós vamos retornar, muito mais próximo, estão vendo? Sente, porque é aqui que a gente vai morar. E todos os dias eu falava, todas as vezes que nós saímos aqui eu falava, e em nome de Jesus, foi lá que nós fizemos a nossa grande colheita. Então comece a declarar, mas comece a fazer algo. Não é somente você declarar e não fazer nada. Declarei, pronto, está declarado. Não, é você declarar, é você investir no reino de Deus, é você confiar, é você tomar posse da palavra, é você orar, é você jejuar, é você estar em conexão com o Pai. Não basta só você só ficar, pronto, já declarei, já pronto, já vai acontecer. Não, é você ser um filho obediente. Se você crê assim, glorifica a Deus, aleluia. Amém. Eu quero que você se coloque em pé. Já estou finalizando. E para nós finalizarmos, a colheita perfeita exige um plantio de excelência. O plantio de excelência, a colheita perfeita, a conexão desses dois e tudo isso que nós falamos só acontece quando eu tenho total e completa dependência de Deus. Quando eu declaro que tudo que aconteceu na minha vida
E a grande colheita veio do Papai do céu. Não veio do homem, não veio de A, não veio de B, não veio da minha competência, porque eu posso, porque eu fiz, porque eu tenho, porque eu. Foi Deus que deu, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, 6 e 8 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são nada, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Eu e você temos um propósito, tá? E cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Mas quem deu o crescimento, esse é Deus. É Ele quem vai dar o crescimento para a sua grande colheita, em nome do Senhor Jesus. É Ele, querido, é Ele quem vai dar. Não fique desapercebido. Não perca essa oportunidade. Prepare a terra. Prepare o seu coração. Às vezes essa terra é o coração. Às vezes essa terra é a mente. Minha mente está fechada às vezes. Eu acho que eu já sei tudo. Acho que eu não preciso aprender mais nada. Eu acho que eu já cheguei num patamar de perfeição. Eu não preciso mais de nada. Ou talvez eu já acho que eu não vou conseguir mais nada. Então para quê? Não vou mais lutar por nada. Já orei demais, já busquei demais, não vou buscar mais. Talvez essa terra seja alguém que você tem orado muito, mas ainda não voltou para a presença de Deus. Talvez essa terra seja a sua espiritualidade. Você era uma pessoa que buscava dia, noite, dia. E hoje já não está mais. Talvez essa terra seja a conexão do Pai que se quebrou em algum momento. Talvez essa terra seja o momento de falar: eu preciso voltar ao primeiro amor. Deus, quando eu estava no primeiro amor, meu Deus, eu conseguia, meu Pai, me conectar com tanta facilidade. Mas hoje, meu Deus, tudo tira a minha atenção. Talvez esteja uma terra árida, como aquela onde Isaac foi, plantou, mas Deus abençoou e ele colheu 100 vezes mais. Eu quero declarar que você vai colher 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. Uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer.